Olá pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Marco Félix Jobim. Essa é a primeira aula, ou a primeira mini aula, né, de cumprimento de sentença e execução das turmas 159 e 169 da Escola de Direito da PUC. Tá? A gente vai trabalhar esse semestre, num primeiro momento, com a ótica da fase de cumprimento de sentença e no segundo momento com o processo de execução, razão pela qual a gente precisa organizar o semestre para que a gente possa, de alguma forma, tirar as máximas potencialidades daquilo que tem o cumprimento de sentença e daquilo que tem no processo de execução, certo? Então, o que eu vou tentar demonstrar nesses minutos, porque essas mini aulas têm alguns minutos apenas para introduzir a matéria do dia seguinte, eu vou trabalhar com a questão relacionada a que, até 2005, até antes da Lei 11.232/2005, que veio a ser uma lei que, em tese, seria um divisor de águas para dentro da efetividade do processo. Antes de 2005, eu trabalhava com o mesmo processo, embora com umas diferenças mínimas, né, mas eu trabalhava com o mesmo processo para executar um título executivo judicial e para executar um título executivo extrajudicial. Então vejam bem, né, como eram complicadas as coisas, como eram equivocadas as coisas ainda dentro do século XXI. Né? Eu tinha um processo que, em tese, guarnecia o resultado prático do decidido pelo judiciário, assim como eu tinha o mesmo processo para garantia do resultado prático que existia dentro de uma relação que foi entabulada num título extrajudicial. Então, peguem qualquer exemplo. Né? Eu ajuizava a minha pretensão lá em 95, fazia petição inicial, distribuição, contestação, réplica, saneador, instrução, decisão, né? Recurso, para transitar em julgado, fazer coisa julgada, para eu começar a executar. Para começar a executar. E isso tudo pode ter passado por primeiro grau de jurisdição, segundo grau de jurisdição, ou pela jurisdição nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Ou eu tinha também, da mesma forma, o mesmo processo para poder executar um título executivo extrajudicial que eu poderia dar em qualquer relação da minha vida particular, por exemplo. Num restaurante, sair para jantar, eu dava um cheque, se ele voltasse, por falta de fundos, e que nunca ia acontecer, ou sim, se voltasse por falta de fundos, o dono do estabelecimento poderia me executar para colocar para o seu patrimônio aquilo que eventualmente seria dele. Então, veja bem, existia o processo de execução para dar força executiva aos títulos praticamente da mesma forma. O que tinha eram algumas diferençazinhas que eu não vou fazer alusão nesse momento. Mas vejam como era complicado a questão de se dar a mesma força a títulos completamente, né, constituídos de forma diversa. Num eu poderia iniciar no primeiro grau de jurisdição e ir ao Supremo Tribunal Federal e ele teria força executiva apta a um processo de execução, e outro eu poderia dar aqui, né, em qualquer local da minha vida privada, negocial, da mesma forma ele seria, né, executado. Então, cria uma certa, desconfiança no sistema. Como que eu protejo algo, né, que passou por todo o devido processo legal, contraditório, ampla defesa, duplo grau e tudo mais, de algo que eu poderia dar em qualquer lugar aqui da rua, quem sabe, né, sob um dos vícios de consentimento que eu deveria alegar posteriormente na defesa, a ser oferecida quanto a esse título de crédito já constituído. Então, as forças não poderiam ser as mesmas. E aí veio a Lei 11.232 e, se dando conta dessa discrepância do sistema, dividiu as águas. Não, só um pouquinho, para aí. Não. Uma coisa é eu ter um título executivo judicial.
outra coisa é eu ter um título executivo extrajudicial. Uma coisa é ter uma decisão transitada em julgado com força de coisa julgada. Outra coisa é eu ter cheque, uma nota promissória, uma letra de câmbio, uma debênture, outra coisa qualquer. Eu não posso, né, ter o mesmo, ou eu não posso ter a mesma forma, né, de cumprimento dessas decisões. Senão estou equivalendo forças que foram, né, díspares em termos de confecção dos seus respectivos títulos. E a Lei 11.202 veio dizer o seguinte, então vamos fazer o seguinte, ó, esse título que tu conquistou dentro do Poder Judiciário, com o devido processo legal e tudo mais, ou a eles equiparado, vão ser agora uma nova fase do processo, que eu vou chamar de fase de cumprimento de sentença, e os títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles que a gente realiza ali no mundo afora, que também devem ser protegidos, porque são atos de vontade da parte, são atos de liberdade do cidadão e também merecem proteção, esses vão ser executados. E esses vão ter sobre si um processo de execução de título executivo extrajudicial. Certo? Então, veja bem, fica então cumprimento de sentença para os títulos judiciais, processo de execução para os títulos extrajudiciais. Eu não posso pegar os dois e jogar no mesmo balaio. Eu não posso pegar os dois e jogar na mesma cesta. Eles têm grandezas diferentes. Eles têm momentos diferentes. E eles têm, então, vidas diferentes. Antes de 2005, com essa lei, eu precisava explicar para o meu cliente que, apesar dele ter ganho o direito dele pretendido naquela petição inicial há 9 anos atrás e agora transitado e julgado, ele vai precisar agora de um novo processo, com um novo número, nova distribuição, novo tudo, para realizar o direito anteriormente declarado. E aí ficava aquele negócio, né? Mas isso não é o que tu consegue com o título de crédito? Aí tu respondia praticamente. Então eu perdi 9 anos no judiciário para iniciar um novo processo? Sim. E a partir da Lei 11.232/2005, não mais, né, se tornou isso um novo processo, mas em tese se tornou uma nova fase dentro de um processo só, que se convencionou à época denominar de processo sincrético. Sincrético, sincretismo processual, uma coisa só. O processo é um só em várias fases. Fase postulatória, fase de saneamento, fase instrutória, fase decisória, fase recursal, fase liquidatória, se tiver que fazer liquidação, e fase de cumprimento. O processo é um só, dividido em várias fases. E não mais eu acabo o processo que declara o direito e inicio um outro processo para cumprir aquele direito. Então era só uma nova fase do processo. Mas como a gente começou a jogar tudo no mesmo saco, como a gente começou a jogar tudo no mesmo balaio, como a gente jogou tudo na mesma cesta, ficou aquela ideia de que quando a gente está trabalhando a execução, a gente está trabalhando o cumprimento de sentença. E eu tenho que dar um basta nisso. Cumprimento de sentença seria uma mudança, né, revolucionária para dentro do direito e da efetivação do direito já declarado pelo próprio Poder Judiciário. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar e é isso que a gente tem que começar a trabalhar nesse semestre. Com essa ideia de que são coisas que merecem visões diferentes, porque têm grandezas diferentes. São formadas em locais diferentes, mediante, né, vontades diferentes. Porque uma vontade é adjudicada pelo judiciário, a outra vontade é a vontade das partes na realização de determinado negócio, por exemplo. Então, o semestre vai ser meio que pincelado, né, muito nessas diferenças. O Código de Processo Civil de 2015, com vigência de 2016, encampa, né, novamente a ideia do cumprimento de sentença ser separado do processo de execução. Então, se vocês vão ver a lógica do código, né, a gente está caminhando, vai para a decisão, vai para a coisa julgada e vai para o cumprimento.
né? E depois, lá mais no final, antes dos recursos, a gente vai ver o processo de execução. Ah, Marco, mas no cumprimento de sentença tem uma regra que diz que eu me valho das regras e princípios da execução em algumas oportunidades. Tá, e daí? Mas é óbvio que vai se valer. Se eu tenho na execução, né, como que um leilão vai ser feito, eu não preciso ter de novo no cumprimento de sentença como esse leilão vai ser feito. Se eu tenho na execução como uma penhora vai ser feita, eu não tenho por que ter no cumprimento como uma penhora vai ser feita. Tá? Isso não faz do cumprimento a execução. Eu posso dizer que estão tudo dentro de uma tutela executiva lato sensu, mas estrito sensu eu tenho cumprimento de sentença diferente do processo de execução. Querem ver um negócio? Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença vivem e respiram da onde? Do rito comum, tá? Do próprio Código de Processo Civil, tá? Da fase de conhecimento do direito. Isso não faz do processo de execução e da fase de cumprimento de sentença uma fase de declaração do direito mais. Tá? Então eu preciso me dar conta desses negócios, eu preciso me dar conta dessas questões para poder compreender, né, o sistema e demonstrar, a partir do debate, da reflexão e de muito estudo, que a gente está falando, né, de coisas diferentes. Prometo que nesse semestre vou trabalhar muito em cima dessas diferenças. Primeiro demonstrando como é que é a fase de cumprimento de sentença. E depois, quando vocês estiverem maduros e maduras suficientes, passando para o processo de execução, onde a gente vai ver algumas coisas que são cabíveis no cumprimento de sentença, mas que não vão fazer do cumprimento de sentença propriamente um processo de execução, ok? Então essas eram as diretrizes iniciais, na verdade é um pensamento só. Na aula do Zoom a gente trabalhou mais isso, mas que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, para que vocês possam pensar aí como vocês vão sistematizar o processo civil 3 na cabeça de vocês. Processo de execução de um lado, fase do cumprimento de sentença do outro. Ok? Muito obrigado. Até a aula que vem. Beijos e abraços.